Lupion. Segundo inscrito e último no grande expediente, deputado Abelardo Lupion, do DEM do Paraná. O senhor tem até 25 minutos. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares. Eu hoje vou fazer o meu grande expediente para conversar sobre o Código Florestal. Existem hoje muita gente satanizando o tema. Tem muita gente, quando nós falamos em consolidação, que nos acusam de radicalismo, que nós estamos aqui tentando fazer com que haja uma anistia, o que é mentira. Estão dizendo que nós estamos preparando para derrubarmos a Amazônia, é mentira. Enfim, para tentar dirimir algumas dúvidas daqueles que estão nos ouvindo. Nós, a Câmara Federal, aprovamos a consolidação das áreas de preservação permanente até 22 de julho de 2008 no nosso Código Florestal, que foi para o Senado. Por que 22 de julho de 2008? Porque a partir daí o decreto 6514 regularizou a lei dos crimes ambientais, que é a lei 9605. A partir daí, qualquer ato contra o meio ambiente será punido. Porque sem esta lei não haveria a mínima possibilidade de punição, porque não estava regulamentado ainda os crimes ambientais. Agora, nós mandamos para o Senado, e o Senado fez algumas modificações boas e algumas desastrosas no texto da Câmara. Se me perguntam se o texto é o ideal para a produção e para o meio ambiente, eu diria que é um primeiro passo que nós estamos dando para tentar ver qual é o impacto de um código florestal na situação da área rural brasileira. Eu quero mostrar alguns exemplos para cada um dos senhores. Os imóveis rurais que possuam as áreas consolidadas em áreas de preservação permanente, com largura até 10 metros, será admitida a manutenção das atividades agro-silvopastoriles desde que haja a recomposição de 15 metros das faixas marginais contadas das bordas do leito regular. Agora eu quero mostrar o exemplo do que significa isso que veio do Senado. Uma propriedade com 4,2 módulos fiscais, ou seja, as áreas que já estão consolidadas, cortada por um curso de água de 2 metros de largura, terá que recompor 30 metros na extensão das faixas marginais e poderá, hipoteticamente, produzir em apenas 1/4 da sua propriedade. Ou seja, os 4,2 módulos vão virar 1 módulo de produção. O outro exemplo, as propriedades que cercam as grandes cidades, que produzem os hortifrutigranjeiros. Talvez seja a área mais afetada que vai ter, e são propriedades pequenas. Tem propriedades de 20 mil metros quadrados produzindo hortifrutigranjeiros. Essas propriedades, com 2 módulos fiscais cada, elas, se tiver um leito de água de 1 metro de largura, elas serão todas perdidas. 100% será perdido. Isso em volta das grandes cidades, ou seja, aqueles que nos dão o repolho, que nos dão o alface, que nos dão o mamão. Os ribeirinhos do Nordeste e do Norte brasileiro, e até do meu Paraná, vão desaparecer e ficar na mais absoluta miséria, pois todos que vivem na beira dos rios, por questão óbvia de sobrevivência, com a exigência da recomposição, eles darão lugar à vegetação. Gente, o mundo foi aberto pelos rios. O Brasil foi aberto pelos rios. Nós
temos que entender que o cidadão, quando chegava num lugar, ele fazia a sua casa na beira d'água, a pocilga na beira d'água, o galinheiro na beira d'água, por uma questão óbvia. Ele precisava puxar água para ali. Então, esse cidadão, nós fizemos um cálculo que mais de 400 mil ribeirinhos serão expulsos das suas áreas. 400 mil ribeirinhos. E tem gente que acha que é mais. Eu quero agora mostrar a agricultura familiar, que tinham até 4 módulos fiscais. Uma propriedade com 4 módulos, cortada por um rio de 12 metros, terá que recompor as faixas marginais com a metade da largura do rio, na extensão de todo o curso da água. O texto não é claro. O texto, a metade da largura do rio seria para cada lado ou não? O texto não explica isso. Então, isso o que vai acontecer? Insegurança jurídica. Nós estamos dando uma arma para nós sermos punidos com ela, porque não é claro o texto. E nós não podemos mexer, porque foi mexido aqui no Senado. Precisamos resolver esse assunto. Uma propriedade com 100 hectares, ou seja, 10 módulos fiscais, cortada por um curso de água de 50 metros, e tem a produção de arroz de várzea, terá que recompor 25 metros nas faixas de extensão do curso, perdendo toda a sua produção nessa área. E o texto também não é claro. A metade do rio seria para que lado? Aqui se aplica os 30 metros ou não? Então, a insegurança jurídica continua imperando. Nas encostas ou parte delas, com declividade superior a 45 graus, bordas, tabuleiros, chapadas, topo de morros, montes, montanhas, fica permitido apenas o pastoreio em vegetação nativa. Gente, acabou o Vale do Paraíba em São Paulo. Acabou o leite nas montanhas de Minas Gerais. O texto é claro. Capim nativo. Não existe mais capim nativo. Centenas de anos procurando a nossa Embrapa, fazendo pesquisa para nós melhorarmos a produtividade dos nossos campos, serão perdidas. O advento da braquiária, dos pânicos, enfim, isso tudo será perdido. A lei é clara. Outro grande problema, e eu tenho aqui, me acusaram até que eu estava fazendo uma revolução, que eu estava sendo radical. A resolução CONAMA, número 303, está aqui na minha mão, uma resolução do CONAMA. Ela diz o que é a APP. E aqui diz o seguinte: constitui área de preservação permanente a área citada nas restingas. Em faixa mínima de 300 metros, medidos a partir da linha do pré-mar máximo. Ou seja, quem tem casa, terreno a 300 metros do mar está fora da lei. Só se resolve esse assunto se nós consolidarmos o que já existe. Toda primeira quadra de qualquer cidade litorânea brasileira, inclusive no Rio de Janeiro, está fora da lei. E se nós não consolidarmos, essa excrescência feita pelo CONAMA vai continuar valendo. Isso é uma excrescência. E vai continuar valendo. Será que nós vamos admitir uma coisa dessa e não fazermos a consolidação das APPs? Será que nós vamos fazer uma lei olhando no retrovisor? Será que nós vamos punir aqueles que, no princípio da anterioridade, no princípio do ato jurídico perfeito, há 50, 60 anos atrás, estavam dentro da lei, e hoje nós, no ano de 2012,
Vamos punir esse cidadão que deixou essa propriedade para os seus herdeiros? É isso que nós estamos votando. Não é uma lei apenas. É a vida dos brasileiros que nós estamos decidindo no Código Florestal, inclusive da área urbana. Vossa Excelência, concede uma parte? Deputado Colato, muita honra a sua parte. Obrigado pela oportunidade que me dá e parabéns pelo pronunciamento para esclarecer ao Brasil o que nós estamos ou vamos votar nessa casa. Muita gente contesta a decisão sábia dessa casa que aprovou a emenda 164, consolidando as áreas urbanas e rurais do Brasil. Por quê? Porque a área de preservação permanente, segundo o Código Florestal, hoje, a Lei 4.771, diz: será considerada área de preservação permanente urbanas e rurais, de 30 metros a 500 metros, topo de morro, encosta, etc. E também as cidades. Então, o rio não para na beira da cidade, ele vai entrando dentro e ali também tem que fazer a preservação. Vossa Excelência coloca bem claro esses dados. E eu, só para enriquecer o vosso pronunciamento, queria registrar aqui, no dia 26 de fevereiro de 2010, o Diário Catarinense, o Diário de Santa Catarina, mostra a atuação de 15 mil residências na Lagoa da Conceição, em Florianópolis, onde o Ministério Público atuou, todos os que moravam a 30 metros da praia da areia. E aqueles que já estavam construídos, então, a 30 metros. E aqueles que não estão construídos, a 300 metros, como fala a resolução 303 do CONAM, que Vossa Excelência está mencionando. Então, é preciso que essa casa saiba que, se nós não votarmos aqui as áreas consolidadas, nós estaremos expulsando não sei quantos milhares de agricultores, mas também milhares de pessoas que moram na cidade. O que nós temos que fazer, na verdade, é um trabalho para prevenir a poluição, o esgoto que vai para dentro dos rios, que são 60% dos municípios brasileiros que não têm tratamento de esgoto, que vai para dentro dos rios. É isso que os países desenvolvidos fazem, tratar o esgoto e a água, não deixar ir para lá, e não afastar um pouco mais, um pouco menos as pessoas. Hoje nós estamos isolando os rios brasileiros de 15 metros a 100 metros, e aqueles que não foram ocupados de 30 metros a 500 metros. Isso é impossível. O que não falar do litoral todo, a 300 metros, Santa Catarina perdeu mais de 3 bilhões de investimentos externos de hotéis que não vieram se instalar em Santa Catarina, queriam se instalar perto da praia. O deputado Jorginho Melo, que foi presidente da Assembleia, sabe disso, e foram embora lá para Cancún construir lá, porque queriam que afastasse 300 metros da praia, eles queriam construir perto da praia. Esse é o Brasil. Parabéns pelo seu pronunciamento, e nós precisamos que essa casa conheça esses dados. Muito obrigado, deputado Colato. Permite, deputado Lupion. Deputado Domingos Salles, com muita honra. Deputado Lupion, minhas primeiras palavras são para destacar, dar o meu testemunho da sua luta aqui nessa casa, em defesa do produtor rural, do trabalhador rural, mas em defesa do que é justo. E neste caso em especial, Vossa Excelência foi extremamente feliz de já iniciar o pronunciamento, esclarecendo para o Brasil inteiro as mentiras absurdas que tentam colocar na cabeça do cidadão mais incauto, menos precavido, e fazendo muitas das vezes um jogo de colocá-lo contra deputados que, a exemplo de Vossa Excelência, lutam pelo trabalhador, pelo produtor, e lutam em defesa do meio ambiente. Por regulamentar a questão do Código Ambiental é muito bom para o meio ambiente brasileiro, uma vez que na nossa regulamentação não estamos autorizando sair por aí desmatando, como querem dizer, muito pelo contrário, estamos deixando claros os limites. Agora, essa matéria que Vossa Excelência aborda mais uma vez, e que teve cerca de 400 votos a favor aqui nesse plenário, e que qualquer cidadão de bom senso haverá de defender, que é o uso consolidado, é um princípio fundamental do direito. Na verdade, nós estamos garantindo o que a Constituição já garante, para evitar a insegurança jurídica, para evitar a perseguição, para evitar abarrotar os tribunais do Brasil de causas absurdas, tentando demolir casas, tentando destruir propriedade, tentando trazer prejuízo, e aliás já estão fazendo isso, alguns promotores mais afoitos, tomando atitudes de mandar processar, de punir produtores rurais, que ali estão há 2, 3 séculos. Alguém que se instalou ali há mais de um século,
construiu a sua casa, fez a sua plantação, cuidou do meio ambiente, tanto que está lá até hoje com o córrego fluindo. Aí chega alguém e diz, não, o CONAMA agora falou que é 300 metros afastado da maré mais alta. Então tem que demolir Copacabana inteira. É lógico que eles não vão lá demolir Copacabana, mas vão impedir o desenvolvimento turístico em outras regiões do país. Assim fizeram também o CONAMA com o entorno dos lagos artificiais, dizendo que tem que afastar 100 metros da máxima cheia. Ora, como se lago artificial nascesse água em toda a sua margem, não é? Na nascente é 50 metros. Na beira de um lago artificial, que já inundou as terras mais baixas, as terras mais férteis, vem mandar afastar 100 metros da máxima cheia, numa aberração. Portanto, nós temos sim que votar o uso consolidado. Vossa Excelência é um guerreiro nessa causa. O povo do Paraná tem motivo de sobra para se orgulhar de Vossa Excelência, mas aqui a causa é de todo o Brasil. E não é uma causa de ruralistas contra ambientalistas. Aí quem se posiciona assim não é ambientalista, é ambientaloide. Aqui é uma causa em defesa do Brasil, preservando o meio ambiente, mas respeitando o produtor rural, respeitando quem está produzindo e quem precisa continuar trabalhando e produzindo. Portanto, uso consolidado equivale a direito adquirido, direito de trabalhar, de produzir, de ter sua casinha construída ali já há séculos, numa época que não tinha energia elétrica e que o Brasil foi colonizado nas proximidades dos rios e dos córregos. Você não sai demolindo tudo. Agora, aprovar o uso consolidado não quer dizer que nós estamos aprovando que possa sair desmatando beira de córrego, beira de rio, nada disso. A lei é clara. Estabelece os limites de APP, respeita-se os limites de APP, mas aquilo que de 2008 para trás já estava ocupado tem que ser respeitado. Parabéns, deputado Lupion. Muito obrigado, deputado Domingos Sá. Deputado Moreira Mendes, muita honra da sua parte. Vossa Excelência aborda hoje um tema que domina e o trata com muita propriedade. Eu quero aqui aparteá-lo, primeiro para lhe parabenizar, para trazer esta informação e ajudar a esclarecer este Brasil, sobretudo a sociedade urbana, de que é desinformada a respeito dessa questão. Lamento profundamente que os que vivem na cidade não têm noção da importância da produção e do produtor rural. Mas quero dizer a Vossa Excelência que vive numa região na Amazônia, onde essa questão da consolidação das áreas ocupadas, das APPs, vai ser a região mais prejudicada do país. Aliás, não tem sido diferente nessa questão de meio ambiente. Estão botando uma redoma de vidro em cima da Amazônia, como se aquilo fosse algo intocável, e esquecendo os quase 25 milhões, eu vou repetir, 25 milhões de brasileiros que vivem lá, que têm o mesmo direito que tem qualquer outro cidadão sob o resguardo da Constituição brasileira. Veja só, o mundo vive uma situação de que tem que reconhecer a importância do meio ambiente. E eu sou um desses. Eu acho que nós temos que mudar o nosso comportamento com relação ao meio ambiente. E o nosso produtor rural, que historicamente, tradicionalmente aprendeu a tratar o meio ambiente de uma forma, está tendo agora que mudar o seu conceito com relação a isso. E olhe que nós todos estamos fazendo um esforço muito grande. Mas nesta mudança, que de um lado o produtor tem que dar essa atenção especial para o meio ambiente, e ele sabe disso hoje, de outro lado, a sociedade brasileira tem que entender a importância do produtor. E quando se trata de mudar regras, você tem que estabelecer uma transição. E o que nós estamos pedindo na consolidação da área ocupada é exatamente esta transição. Nós vamos passar de um tempo que podia ocupar, e elas foram ocupadas, como disse o meu antecessor, há 100, 200, 300 anos atrás, e agora estão querendo que ele saia de lá como se nada tivesse acontecido. Isso é um crime de lesa pátria, isso é um estelionato que se comete contra essas pessoas. Portanto, eu quero só lhe parabenizar e dizer que nesta luta da consolidação das áreas ocupadas em APP, sem avançar um único milímetro, nem para um lado e nem para o outro, mas aquilo que está ocupado na produção deve continuar na produção. Obrigado pelo aparte. Eu gostaria de mostrar a cada um dos senhores aqui também, deputado Inocêncio de Oliveira, nosso líder, produtor rural e neulorista, que muito nos honra
na classe. Houve uma publicação infeliz, é verdade, uma publicação americana, de todas as entidades americanas, inclusive a Associação Americana de Produtores de Soja, a American Soybean Association, que é a maior entidade dos Estados Unidos, tem 27 parlamentares eleitos por ela, onde diz o seguinte: isso aqui foi traduzido pelo deputado Bernardo e tradução juramentada. Isso aqui está dizendo o seguinte: fazendas aqui, florestas lá. Onde diz o seguinte, que os Estados Unidos têm que segurar o Brasil, porque senão eles perdem a competitividade no mundo. Tem que deixar o Brasil só com florestas. Não pode, sob hipótese nenhuma, dar moleza para o Brasil. O que significa? Eles, americanos e europeus, estão jogando pesado, bancando essas ONGs. E o que nos deixa irritado é que tem gente dentro dessa casa, a serviço dessas ONGs, que estão inviabilizando regiões inteiras desse país, que estão fazendo uma propaganda anti-brasileira em todos a mídia, dizendo que nós estamos destruindo a Amazônia, que nós estamos plantando soja em cima da Amazônia, que nós estamos produzindo cana em cima da Amazônia. Mentira! Temos 60% do Brasil preservados em matas e vegetação nativa. Produzimos em apenas 270 milhões de hectares. E desses nossos 270 milhões, o próprio Ministério do Meio Ambiente, num ufanismo, a ministra me diz que vai tirar da área de produção 33 milhões de hectares. E nós vamos comer, exportar e fazer o quê? 33 milhões de hectares da área produtiva do Brasil, que já mexe com pouco mais de 30% do Brasil. Gente, nós temos que ter responsabilidade. Nós não podemos fazer mentira. E agora fizeram a tal da pitonisa da Rio+20. Rio+20, que vai agora fazer as denúncias mundiais a respeito do que estão fazendo no Brasil. É bom que faça, porque nós, da bancada da agricultura, estaremos lá todos os dias para defender esse país. Nós estaremos, a Frente Parlamentar da Agricultura e da Pecuária, estará lá com o seu estande, para mostrar a realidade. O código que nós fizemos, que nós estabelecemos na volta do Senado, deputado Inocêncio, foi revisado por 20 cientistas, muitos da própria Embrapa, onde mostrou exatamente a realidade do código. Não foi feito politicamente, foi feito cientificamente, tecnicamente. E a partir dali é que nós estamos trabalhando. O que nós estamos tentando mostrar para o Brasil é que nós precisamos sim preservar. Agora, nós precisamos, antes de tudo, produzir comida. É a agricultura e a pecuária que sustentam esse país, que dão superávit primário, que fizeram com que o Brasil fechasse suas contas no azul. Agora, chegou o momento da verdade. Nós não podemos inviabilizar a produção. E uma coisa que a gente fica muito chateado, não existe nenhuma cidade brasileira que tenha 100% de canalização do seu esgoto doméstico. Nenhuma. A minha cidade, Curitiba, conhecida como a capital verde do país, a capital ecológica, joga muito do seu lixo doméstico no Rio Iguaçu e mata o Rio Iguaçu quando passa por Curitiba. Nós precisamos sim conscientizar as áreas urbanas que é preciso investimento em saneamento, que é preciso investimento para que nós não façamos a poluição dos rios. Porque quando, por exemplo, os paulistas, quando nasce o rio Tietê, ele é piscoso, ele é bonito, ele é um rio com muita vida. Quando ele chega em São Paulo, ele continua bonito, piscoso. Agora, a hora que ele sai de São Paulo, é lixo a céu aberto, é esgoto a céu aberto. Nós precisamos, sim,
conscientizar o Brasil inteiro da necessidade de nós preservarmos a nossa água. Agora, este desafio não é destruindo ninguém. E uma coisa que eu queria falar para concluir meu raciocínio é que lei se faz daqui para frente. A lei não pode reverter contra o cidadão. O princípio do direito adquirido, o princípio da anterioridade, o princípio do ato jurídico perfeito tem que ser preservado, tem que ser respeitado pela própria Constituição, que é a Carta Magna do país. Nós não temos o direito de não consolidarmos o que já foi feito nesse país. Nós não temos o direito de legislar para o passado. Nós não temos o direito de punir aqueles que já se foram. E nós não temos o direito de fazer uma lei olhando no retrovisor. Nós temos sim que fazer as leis, mas fazer as leis daqui para frente, dando norte para a nossa população, para o nosso produtor rural, para onde ele deve seguir, mas nunca penalizando aquele que alimenta esse país, aquele que dá condições do cidadão urbano, às vezes, esses homens de ONG, falarem mal do produtor rural, mas com a barriga cheia, graças ao trabalho do produtor rural. Pois não, deputado Nilton Cardoso. Senhor presidente, senhores deputados, em aditamento às suas palavras, deputado Abelardo Lupion, esse documento juramentado, ele não é segredo para ninguém não, nos Estados Unidos. É um documento de defesa do povo norte-americano contra o Brasil. Evidentemente que nesse país, quem manda aqui não são nós, somos ruralistas, não. É meia dúzia de deputados, Partido Verde, infelizmente, contra 300 deputados da bancada ruralista. Esse pessoal não conhece cebola, alho, não conhece leite, vaca, boi, não sabe a origem do homem da roça que nós somos. Por tudo isso, quer dizer que a nossa presidenta precisa atentar para um fato gravíssimo, é que ela não pode votar a proposta do Senado. Nós já avançamos muito das áreas consolidadas. Por tudo isso, senhor presidente, precisamos ter coragem aqui nesta casa. E para isso nós estamos unidos. O PMDB, por unanimidade, contra o parecer do nosso colega Paulo Pial, que queria, por A mais B, votar a proposta do Senado. Os partidos políticos, todos eles unidos, para dar a esta casa uma prova de força, de coragem e de respeito ao homem do campo. Nós estamos solidários com Vossa Excelência para que possamos dar ao país um presente, um novo Código Florestal. Muito obrigado, deputado Nilton Cardoso. E aí eu queria, nesse meu último minuto, deputado Inocêncio, para não atrapalhar o pronunciamento dos outros companheiros, eu queria concitar a casa que leia, está no site do deputado Paulo Pial, o que nós estamos imaginando fazer. É uma coisa racional, científica. Nós, consolidando esse país, nós podemos começar vida nova, nós podemos sim tratar do futuro. E precisamos, desesperadamente, que seja votado o Código Florestal. Hoje, eu espero que nós possamos, que já temos 13 dos partidos da casa, conversados e fechados para votarmos a semana que vem. Nós queremos concluir o Código Florestal para que nós possamos voltar a trabalhar, dar segurança jurídica ao nosso produtor rural e podermos fazer um Brasil maior ainda. Muito obrigado, deputado Inocêncio. Após o grande expediente, passaremos agora